Gostaria de agregar o tempo de liderança, presidente. Obrigado. Ministra, eu vou fazer várias perguntas técnicas para a senhora e se a senhora não souber a resposta imediata, não tem problema. Eu entendo que faz parte da formação da senhora também, a senhora não é médica, então pode ser que a senhora não consiga responder de imediato, não tem problema, a senhora responde posteriormente, oportunamente. Em primeiro lugar, ministra, a senhora já foi questionada aqui sobre o impacto do corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A senhora só não falou qual que vai ser o impacto na área da saúde. Esse corte, ele vai afetar a cidade de Cabo Frio, que recebeu repasses anteriores de 55 milhões de reais, onde o filho da senhora faz parte do governo municipal? Ou o município de Belford Roxo, que recebeu quase 300 milhões de reais? A que tudo indica, porque em Belford Roxo nós temos um representante do Lula, seu chefe. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o critério que é utilizado pela senhora para a destinação da verba do Ministério. Agora que o Trump ganhou a eleição, como que a senhora pretende se aproximar dos Estados Unidos? Né, com colaboração com estudos, troca de conhecimento na área da saúde. Eu queria uma atenção especial da senhora. Faz 5 meses que foi aprovada a Lei 14.874, que fala sobre pesquisa clínica do Brasil. Faz 5 meses que o Ministério não regulamenta a norma. Só esses 5 meses já causou um prejuízo de 2 bilhões de reais para a indústria. Queria entender se a senhora pretende esperar mais 6 meses, causando mais 2 bilhões, ou mais um ano, causando mais 4 bilhões de prejuízo. Também é algo importante. O Brasil inteiro sabe que a senhora só permanece no cargo por ser amiga da primeira-dama. Até quando esse apoio vai ser suficiente? Porque eu acho que tem uma manifestação aqui na frente pedindo para a senhora deixar o cargo. Eu não tenho certeza, eu só ouvi rumores do corredor. O que a senhora acha do fato do então governador Flávio Dino ter usado cloroquina no Maranhão para tratar o Covid? Eu tenho um vídeo aqui que se a senhora quiser assistir. Por que a senhora não tomou atitudes imediatas quando soube com antecedência que havia um escândalo de transplantes contaminados com HIV no Rio de Janeiro? Por que a senhora só tomou providências depois da imprensa vazar? Por que a portaria que regulamenta o Sistema Nacional de Transplantes foi revogada? Parece muito aquela situação do Silvio Almeida, né? Do ministro abusador, né? O governo já sabia que ele vinha abusando, já sabia do histórico dele, mas esperou sair na mídia. Queria que a senhora se posicionasse sobre isso. O interventor do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio, será o Grupo Conceição, cujo membro do board, gestor, é o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, o senhor Adriano Massuda. A senhora acha ético o secretário Massuda ser o secretário da pasta de hospitais e, ao mesmo tempo, ser gestor do hospital que ele fiscaliza? Qual que é a opinião da senhora sobre esse ponto? Sobre as vacinas, ministra, por que o Brasil e a Fiocruz continuaram aplicando a vacina AstraZeneca mais de 2 anos depois dela ser suspensa em vários países da Europa? Sobre a dengue, houve um aumento de 400% nos casos de dengue em 2024, em comparação com o ano anterior. E um recorde de mortes. Parabéns para o governo Lula. Ele é recordista em alguma coisa. Eu acredito que está caracterizado aí o genocídio, que a senhora tanto mencionou na gestão anterior. Por que a gente vai passar mais um verão sem a população estar vacinada contra a dengue? Por que na Covid-19 a senhora defendia a vacinação em caráter emergencial,
mas para dengue a vacina é vista como uma solução insuficiente. Em relação às vacinas convencionais, aquelas cuja eficácia já foi comprovada, o governo tem dado um show de incompetência e irresponsabilidade. A falta de vacina em praticamente todos os municípios brasileiros. A senhora consegue dormir tranquilamente sabendo disso? Que a incompetência do vosso ministério está causando a morte de brasileiros de forma direta, tá? Eu estou falando aqui, ministra, até de um ponto de vista do direito penal, quando a gente vê o nexo de causalidade morreu porque não teve acesso à vacina que a senhora deveria promover. A senhora não acha que isso é até causa de impeachment do presidente Lula? Gostaria de saber a sua opinião técnica. A senhora não acha uma afronta continuar gastando milhões comprando vacinas de mRNA, enquanto o mundo inteiro está proibindo essas vacinas? A senhora tem consciência de que continuar gastando milhões com vacinas cuja ineficácia e periculosidade já foi comprovada no mundo inteiro é crime de responsabilidade e pode levar ao impeachment do marido da sua comadre? Por que a senhora investiu mais de 3 bilhões de reais, quando presidente da Fiocruz, na compra da tecnologia da AstraZeneca? E agora que o Ministério abandonou a vacina, está gastando dinheiro comprando vacinas de mRNA. Para que um sigilo de 15 anos? O Robert Kennedy Jr. deu uma entrevista falando dos testes de longo prazo que não foram realizados com nenhuma vacina nos Estados Unidos. Esses testes de longo prazo foram realizados no Brasil? Se eles foram realizados no Brasil, a senhora pode exibi-los? Por que a Anvisa terceirizou para a OMS o registro de reações adversas para a vacina e não mantém uma cópia dos registros no Brasil para ter controle dos efeitos da vacina da população? Por que a senhora não tem uma cópia? Por quê? Onde estão os estudos de fase 3 da vacina Coronavac, que o Butantan prometeu realizar? 120 milhões de brasileiros foram vacinados com uma vacina que não passou por essa fase. Por que no governo Bolsonaro, a ministra e os seus aliados acusavam o presidente de genocídio por atrasar a vacina, enquanto aguardava a aprovação da Anvisa? E agora deixam de cumprir novas vacinas sob a justificativa de que falta o registro na Anvisa. Qual é o motivo? Qual que é a sua opinião, ministra, sobre hormônios que bloqueiam a puberdade e cirurgias de castração com pessoas de confusão de gênero? Hoje é uma clara tendência na comunidade médica, nos grandes centros, principalmente na Europa, para reverter e até proibir as chamadas medidas de mudança de sexo, onde drogas e cirurgias experimentais são usadas em adultos e até crianças que se mostram confusas sobre o sexo. Recentemente, tais medidas foram proibidas na Inglaterra. Qual que é a posição oficial do governo brasileiro em relação a esse assunto hoje? Sei que fiz muitas perguntas. Sei que são técnicas. Aguardo as respostas da senhora. Muito obrigado, presidente. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Artigo 219 e artigo 73, inciso 12. Presidente, questão de ordem. Deputado Rubens. Senhor presidente, artigo 219 diz: o ministro de Estado comparecerá perante a Câmara ou suas comissões. Inciso 1. Quando convocado ou convidado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. A vinda da senhora ministra tem um objetivo regimental: prestar informações. Não é dar opinião. Não é dar opinião sobre aborto, sobre Trump, Flávio Dino, Silvia Almeida, questão de gênero, mudança de sexo. O objetivo da vinda da ministra não é esse. Eu aguardei o deputado falar, porque o direito de fala dele é regimental, mas eu queria que Vossa Excelência garantisse que a ministra não é obrigada a responder aquilo que não foi convidada para tanto. Além disso, o artigo 73, inciso 12, diz que nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou autoridades ou demais membros dos poderes da República.
Dizer que a ministra é ministra porque é amiga de fulana, de cicrana, desconhecendo toda uma trajetória profissional, é sem dúvida alguma uma maneira descortês que não diz respeito ao que o regimento interno da Câmara dos Deputados exige. Então, pediria a Vossa Excelência que acolhesse a questão de ordem e garantisse o rito regimental. Presidente. Acolhida a sua questão de ordem, no início dos procedimentos foi deixado muito claro isso, que os deputados buscassem se ater ao tema dos requerimentos que foram aqui aprovados para a presença da ministra. Então vamos dar seguimento. Queria usar a palavra aqui um segundo, presidente. Como é? Olha, vamos só aqui, Posso... deputado Célio, é porque assim, eu abri a palavra imaginando... Não, eu abri a palavra imaginando... Eu sou envolvido na questão de ordem, presidente. Posso falar... Deputado Célio, eu concedi a palavra do deputado que eu pensei que ele ia fazer complementação da questão de ordem. Na realidade, ele acabou não fazendo. Né? Então, eu quero só que seguir, porque assim, tem deputados que estão inscritos, nós temos que seguir o rito. Aqui nós temos o próximo deputado inscrito, é o deputado Lindbergh Farias, depois tem o deputado Kiko Seleguim e o deputado Rubens Pereira. Né? Então, eu gostaria... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Um dos requerimentos fala que a ministra está convocada, está convidada para responder sobre perspectivas do Ministério da Saúde. Então aqui a gente está falando da interpretação. Vossa Excelência senhor presidente, tem que interpretar. Vossa Excelência, a ordem de inscrição. Vossa Excelência tem que respeitar o requerimento. Um minuto para concluir. O requerimento fala que a ministra tem que responder sobre perspectivas do Ministério da Saúde. Se a ministra não responder aqui, ela está fugindo das perguntas. Não é para fugir da pergunta, ministra. A senhora tem que responder ao Brasil. Presidente, pela ordem, isso daí não dá. Deputado Lindbergh Farias, com a palavra, com o tempo... Presidente, qual que é a resposta da questão de ordem, presidente? Vossa Excelência... Mas é injusto se eu dar uma questão de ordem para um deputado e não dá para outro. Não, mas ele não tratou da questão de ordem, deputado. Eu tratei da questão de ordem, presidente. Ele pediu questão de ordem. Não, a questão de ordem. Tudo bem, deputado Célio. Não, pode ir, tranquilo. Não, não tinha entendido que era questão de ordem, deputado Célio. Então, tudo bem. Deputado Lindbergh, prossiga.